Bem, olha, o Ciência Política hoje é especial. A gente vai trazer para você que está na nossa audiência a cobertura completa da diplomação do presidente Lula, também do vice Geraldo Alckmin, com grande repercussão. E claro, também vamos falar de política local. Você já viu aí alguns dos temas, mas você sabe, nós vamos abordar esses temas e muito mais aqui no Ciência Política. Hoje, durante a diplomação, Lula chorou, exaltou o judiciário e subiu o tom contra o governo Bolsonaro. Tudo isso durante a cerimônia no Tribunal Superior Eleitoral. Vamos então ver o presidente eleito em seu discurso emocionado, chorando ao receber pela terceira vez o diploma de presidente do Brasil. Confira. Em primeiro lugar, quero agradecer ao povo brasileiro pela honra de presidir pela terceira vez do Brasil. Na minha primeira diplomação, em 2002, lembrei da ousadia do povo brasileiro em conceder para alguém tantas vezes questionado por não ter diploma universitário, o diploma Eu quero pedir desculpas a vocês pela emoção, porque quem passou o que eu passei nesses últimos anos está aqui agora é a certeza de que Deus existe e de que o povo brasileiro é maior do que qualquer pessoa que tentar o arbítrio nesse país. Bastante emocionado. A gente imagina, não é, Cíntia, o filme que está passando ali na cabeça do Lula. Por já ter sido, agora, pela terceira vez, diplomado presidente da República e dessa vez em uma condição de uma história, de um enredo que é para poucos. Depois de 580 dias preso, volta à cena política e eleito agora presidente do país. É isso, a gente fica imaginando, realmente, ele ficou muito emocionado, mais até do que naquela diplomação. Ele também chorou em 2002, mas hoje eu acho que ganha né, se reveste numa situação diferente, um contexto. A gente não pode esquecer que o Lula é um homem que vem de uma cirurgia recente, onde tinha possibilidade de ele ter um câncer. Então tem todo esse contexto e tudo que aconteceu com a prisão e a forma como se deu a campanha eleitoral. Tanto que ele se posicionou fortemente durante o seu discurso e basicamente, né, ele falou, olha, o Lula falou 21 vezes a expressão democracia. Entre democracia, democráticas e democrático, toda vez foram 21. Olhando lá o texto, a gente põe lá no Word e dá para ver que foram 21 menções a isso. Então, assim, a gente percebe nele uma preocupação maior com essa democracia, até porque também o momento pede uma atenção maior, né? Você falou em democracia e nós separamos o trecho onde o presidente diplomado destacou a coragem do judiciário ao enfrentar os ataques à democracia durante as eleições. Confira no VT. Quero destacar a coragem do Supremo Tribunal Federal, do Tribunal Superior Eleitoral, que enfrentaram toda sorte de ofensas, ameaças e agressões para fazer valer a soberania do voto popular. Cumprimento a cada ministro e a cada ministra do STF e do TSE pela firmeza na defesa da democracia e da lisura do processo eleitoral nesses tempos tão difíceis. A história há de reconhecer sua coerência e a fidelidade à Constituição.
É isso mesmo, Amadeu? Entram para a história? Veja só, Mandela passou 27 anos preso, mas quando ele foi preso, ele era um rebelde, um advogado que lutava, que contestava o apartheid. 27 anos preso, mas virou, né, o presidiário célebre, o mais famoso da história. E quando saiu, disputou a presidência da África do Sul e venceu. O Lula, a história do Lula e a do Mandela tem uma diferença, porque quando o Lula foi preso, ele havia sido já presidente por 8 anos, eleito pelo povo por 2 mandatos. Quer dizer, a resiliência do Lula de passar mais de 500 dias preso e enfrentando por dentro, porque em nenhum momento ele questionou a justiça fora da justiça. Em nenhum momento ele ameaçou, e isso é importante ser dito agora, em nenhum momento ele ameaçou que ia buscar enfrentamento físico com um grupo, por exemplo, o MST, se falava muito na época dessa possibilidade, de buscar um exílio. Sim. Que foi oferecido para ele várias vezes, para não ir para a cadeia. Então, eu acho que o importante é a resiliência dele, de saber que historicamente ele ia passar por aquilo, ele teria que passar por aquilo, e se fosse para vencer, teria que vencer por dentro do sistema. E eu lembro muito bem, no dia que eu estreiei nessa casa, foi um momento ali em 2016, quando o Lula começava a Lava Jato e as condenações do Lula, e o Ari era o apresentador. Quando estreou o programa Banca de Sapateiro, em 2017, e o Ari me perguntou na Rádio Jornal, e o Lula, essa condenação vai sair? Eu digo, vai, e o Lula vai perder todas as disputas que ele tiver a partir de hoje na justiça, todas, e foi o que aconteceu. O Lula foi perdendo um a um todos os processos até a prisão. Inclusive uma prisão que se deu por maioria de 6-5 no Supremo. E dos 6 que votaram, dos 6 ministros do Supremo que votaram para que Lula fosse para a cadeia, era o caso da questão da segunda instância. Sim. 4 dos ministros eram indicados pelo PT e votaram para que o Lula fosse preso, passasse esses 500 dias. Então você imagina, quando você perguntou o que passa na cabeça dele, ele já naquele momento, ele enfrentando o que depois o advogado dele chamou de lawfare, ou uma perseguição judicial, que logo depois foi demonstrada pelaquela operação Vaza Jato, mas que estava claro para algumas pessoas, mas não para o grande público. Tanto que ele aquilo foi mortal, não foi mortal não, mas foi muito grave para a história dele e para a história do PT. E até hoje, muitos desses movimentos que estão nas ruas vêm daquilo. Sim. Do reflexo daquilo que a Lava Jato apontou e os juízes, Moro e os do TRF1, assinaram embaixo, procuradores de todo mundo. Então, quer dizer, ele teve uma resiliência que não é coisa para qualquer um. Acho que a palavra é essa, resiliência, né? Porque você passar por tudo isso e você conseguir, dentro desse sistema, por dentro. Por dentro. Eu vi hoje uma frase usando dos recursos, dos da própria do próprio justiça. sistema. Ele foi com a justiça, ele não apelou para outra coisa que não a justiça. Não sei de quem foi a frase que disse hoje, foi feita a justiça dos homens e de Deus. Hoje. Foi a Regina Souza. Pronto, a governadora Regina Souza disse isso. É uma frase que resume. Foi feita a justiça de Deus e dos homens. E claro que hoje a gente está no calor do momento. E é a história que vai dizer. Mas eu penso que o Lula se inscreve, não do Brasil, entre os grandes políticos da história do mundo. Desculpa, porque, como você perguntou sobre o tribunal, eu acho importante ressaltar que os ministros André Mendonça e Cássio Nunes não foram à diplomação de Lula, o que está sendo muito criticado pelos outros ministros, por juristas do Brasil inteiro. E 2 ministros indicados por Bolsonaro, e mais do que indicados por Bolsonaro,
que tem atuado de uma forma diferenciada. Franci, você viu aí que, diante de todo esse embate de Lula com o sistema do judiciário, da sua prisão e aí os recursos dentro desse sistema, que resultaram depois na anulação do processo, a gente vê que hoje, no seu discurso, este ponto onde Lula exalta o judiciário foi um dos destaques. Justamente, Ananias, e me chama a atenção também no discurso do Lula a fala que ele cita que foi eleito não por um partido, mas por uma frente ampla, uma verdadeira frente ampla, porque muito se comentava quando apareciam as pesquisas em que Lula e Bolsonaro estavam na frente na intenção de voto, de que uma terceira via poderia ser viabilizada com uma frente ampla de partidos que não querem nenhum nem outro. E quem foi capaz de fazer dessa frente ampla de fato foi o presidente eleito Lula. Ele conseguiu dialogar com partidos de esquerda, com partidos de centro, e isso foi preponderante para a sua vitória. Em relação à vitória que ele teve na justiça e ele enaltecendo o judiciário agora no seu discurso, isso só foi possível, Ananias, também porque o cenário político mudou da época em que o Lula foi preso para agora, para 2022, após a pandemia, após a gestão desastrosa do presidente da República, Jair Bolsonaro. Isso também fez diferença, eu diria que sim, no julgamento do Lula. E a atuação do TSE nessa eleição foi preponderante porque o sistema eletrônico brasileiro de votação foi questionado em diversos momentos pelo presidente da República derrotado. E mesmo assim, mesmo com todos esses questionamentos, ele se manteve firme, provou a sua eficácia e provou a sua transparência, por mais que alguns grupelhos sigam tentando questionar o sistema eletrônico brasileiro. Olha, Kátia, já eu quero ouvir você, mas antes eu vou trazer mais um trecho, aí você dá uma análise geral do que a gente viu da fala de Lula, porque o presidente diplomado agora subiu o tom com relação ao governo Bolsonaro. Ele afirmou que houve um projeto de destruição do Brasil. Confira. Essa não foi uma eleição entre candidatos de partidos políticos com programas distintos. Foi a disputa entre duas visões de mundo de governo. De um lado, o projeto de reconstrução do país, com ampla participação popular. De outro lado, um projeto de destruição do país, ancorado no poder econômico e numa indústria de mentiras e calúnias jamais vista ao longo da nossa história. Kátia D'Angelis. Pois é, Ananias, essa foi a única parte, e nem foi tanto assim, que é uma coisa que me chama a atenção, porque era uma preocupação, era uma fala que a gente via muito do campo da direita, dos adversários, de que Lula e o PT viriam com muito ressentimento, com sentimento de vingança. Mas em nenhum momento a gente viu isso no discurso do presidente, nem em relação ao judiciário, nem em relação às forças políticas adversárias, pelo contrário. Somente aí, nesse momento em que ele fala, né, do projeto, mas aí são os números, a situação, aí um governo que não vai deixar dívidas, porque foi aprovada a PEC da transição, que é uma proposta do governo que vai entrar para saldar, para não iniciar um governo com restos a pagar. Então, tudo isso, o que mais me chamou a atenção foi que foi uma solenidade realmente marcada por emoções, embora não muito expressas. A gente vê ali na primeira fila a ex-presidente Dilma, né, ela muito com o ex-presidente Sarney, também, que ele cumprimentou. E aí ele dá depois, eu até mandei aí para a Juliana, ele dá um abraço nela, que foi uma solenidade de resgate, que é isso que o Amadeu falou, porque o PT passou por né, assim, Tá foi aqui na tela, Kátia, olha postagem ele de Lula, foto do Ricardo. Ela foi Stuck. extremamente Um abraço aplaudida, com minha né? Ela foi querida amiga aplaudida Dilma, todas as assim. vezes que ele falou sobre Na isso. De diplomação todas as- hoje no TSE, um abraço com a minha querida amiga Dilma. E aí a imagem postada no Twitter do presidente Lula. Porque não é só o Lula que, quer queira ou quer não é só o retorno do Lula, é uma nova oportunidade para o Partido dos Trabalhadores, de fato.
que vem de todo diferente aí. A Cíntia estava aqui falando, essa questão do Geraldo Alckmin, né? Que quando se pensou que o PT ia conseguir formalizar aí, abarcar tantas forças políticas de pensamentos diferentes para levar Lula, que esteve preso, foi condenado, parte da população ainda tem aí suas indagações em relação à sua honestidade e etc., mas está aí, foi reconduzido ao poder, é presidente eleito, democraticamente. Ele realmente foi a palavra que ele mais usou no discurso, ele reforçou muito essa questão da força da democracia, fez um resgate de que o problema não é só no Brasil, como o Amadeu tem falado aqui, essas forças de extrema-direita, é uma questão mundial, né? Mas o Brasil aí deu a sua prova de que é possível, né, combater e é possível se exercer o poder de forma democrática. A Alternative Right, a Alt-Right, a nova direita, a nova extrema-direita mundial. Aliás, eu estava vendo no YouTube uma entrevista minha ao Yeldson em 2017. Eu falava disso aí, olha, o Bolsonaro está alinhado à nova direita mundial, tudo que a gente está agora verificando. Nesse ponto aí, Lula falou da questão da internet. Eu acho que é também. importante a gente lembrar também o seguinte, o Lula hoje ele tem a consciência do que ele representa para o mundo. Ele não é só brasileiro. 2 pontos. Não se trata de uma questão de vingança. Eu acho importante que o Brasil entenda que os crimes cometidos, os supostos crimes cometidos no governo Bolsonaro, eles precisa ter um desdobramento. Não é possível mais se jogar lixo debaixo do tapete nesse país. E aí tem um grupo que defende a anistia, que é uma coisa bem absurda dentro desse contexto. O segundo ponto é que não cabe ao PT se vingar ou mostrar esse ranço em relação ao bolsonarismo. Ele falou do legado perverso, que eu acho que é uma expressão que cola, né, que pegou. Por quê? Porque essa é uma atribuição do judiciário. E o Alexandre de Moraes fez isso muito bem ao dizer que inclusive chamou de extremistas, criminosos. Que já foram identificados, né? Identificados, e falou em ditadura, implantação de ditadura. Eu sei que você vai falar sobre isso mais na frente. Já a gente vai pro Moraes. Para fechar, por que eu acredito que o discurso dele foi isso? Porque ele percebe, ele tem a percepção real, Ananias, do que ele representa para combater esse extremismo no mundo. E um discurso que é o mesmo discurso dele na vitória, é o mesmo tom do discurso, é um discurso de estadista mundial. E não cabe coisas pequenas, como falar de Moro, ou falar, sabe, coisas que reduzem o significado dele para o mundo. E eu acho que ele hoje ampliou o significado dele ao apontar o combate às mentiras, a rede de ódio, esse duelo entre liberdade de expressão e rede social como algo fundamental no governo dele. Ele se colocou, ele se posicionou ao fazer isso. Cíntia, tanto que ele sempre faz questão de frisar que tem essa ciência, que tem um desafio de fazer o melhor governo, a melhor gestão que ele já fez, inclusive no comparativo com 2002 e 2006, porque eles têm ciência dessa responsabilidade que ele tem, não só com o Brasil, mas com o mundo. Mas, Ananias, nós estamos quebrando você não, aqui com esses comentários, mas eu quero dizer, para além disso, Cíntia, e France, na marca da seriedade, e também, estou esquecendo, Kátia. O mundo todo, Kátia, é o seguinte, o Lula falou em uma governança mundial com essa questão das fake news. E haja polêmica. Por quê? Porque você pensar em estratégia de governança mundial com países que têm legislações diferentes sobre liberdade de expressão, como fazer? Porque nos Estados Unidos, tudo que está sendo feito aqui, lá cabe. Sim. Lá até partido nazista é possível, Ku Klux Klan é possível, na Alemanha não é. Enfim, como fazer essa governança mundial com legislações... Na Índia não há limites. Absolutamente diferentes. É muito complicado. Eu sei que a ideia é boa. Eu acho que são conceitos. É a mesma coisa que o Biden pensa, é a mesma coisa que ele pensa, é a mesma coisa que ele vai se alinhar com alemão os pensa. que tiverem com eu ele acho, nessa, assim né? como a internet, ela também supera todas essas barreiras de legislação,
o próprio meio, internet, onde circula, onde essa rede de ódio se formou e onde ela se autoalimenta, é maior do que essas barreiras de legislação. Eu penso dessa forma. E eu lembro que ele tinha falado também sobre essa governança mundial quando foi para a COP27 falar sobre o clima, né? Então, ele se posiciona, como você disse, como um líder mundial, né? Porque esses temas que estão na pauta, ele se propõe a discutir, se propõe a colocar na pauta e a ser um elo com os líderes que também pensam dessa forma para combatê-los. Agora, não tenha dúvida, isso já é um fato. Hoje, logo depois do discurso dele, já está nas redes todas que, além de combater, como é de querer regular a imprensa no Brasil, quer regular a no internet, mundo todo. É isso. Além de A regular, interpretação já a foi mídia quer regular a internet no mundo todo. Já. A interpretação que está nas redes é essa aí, mas vamos lá. Agora, o discurso duro mesmo foi do ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele destacou a defesa da democracia. Prometeu responsabilizar autores de ataques no país. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, destacou durante esta cerimônia de diplomação do presidente eleito Lula 3 pilares do Estado constitucional. Na visão de Moraes, esses 3 pilares foram atacados durante as eleições. Ele reagiu como um dos líderes do judiciário. E os pilares são o seguinte: liberdade de imprensa e livre manifestação de pensamento, integridade do sistema eleitoral e independência do Poder Judiciário. Esses 3 pilares atacados, e Moraes fez questão de apontar as providências para os ataques a cada um deles. Vamos, então, aprofundar, porque ele lembrou que a utilização das redes sociais como um instrumento democrático para a livre manifestação de pensamento foi desvirtuada por extremistas no intuito de desacreditar a imprensa tradicional no país. Vamos ouvir o presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes. Os extremistas, criminosos, as milícias digitais passaram a atacar a mídia tradicional para, desacreditando-a, substituir o livre debate de ideias garantido pela liberdade de expressão e pela liberdade de imprensa, substituir por suas mentiras autoritárias e discriminatórias. Coube à Justiça Eleitoral estudar, planejar e se preparar para atuar de maneira séria e firme no sentido de impedir que a desinformação maculasse a liberdade de escolha dos eleitores e eleitoras e a lisura do pleito eleitoral. Aí, primeiro que este processo a gente já vem pontuando há bastante tempo. Está acontecendo um ataque à imprensa profissional, um ataque à mídia internacional isso, da é direita, é um dos pilares aí, desacreditar a imprensa para perpetuar as informações em rede e em bolhas que eles divulgam. Para justamente buscar desvirtuar a realidade, desvirtuar e atacar a democracia. E ele aponta, o TSE reagiu, a Justiça Eleitoral Lembrando que o ministro usa a expressão extremismo, e a imprensa internacional foi a primeira a classificar o governo Bolsonaro como de extrema-direita. A imprensa nacional demorou quase 4 anos, eu estou falando isso, a grande imprensa, para usar a palavra ao se referir a Bolsonaro. Foi preciso que o ministro Alexandre de Moraes usasse pela primeira vez, lá atrás, quando começou aquela questão do inquérito das fake news, quando eles começaram a ameaçar os ministros e que a coisa, que teve aquele protesto, lembra Sarah Winter, treinada na Ucrânia, toda aquela coisa, ameaçando foi preciso, de morte, e assim mesmo nem todos adotaram, porém, você olhava New York Times, Le Monde, todos falando de extrema-direita. Então, até nisso foi difícil. Por quê? Porque o Brasil, a história do Brasil, ela é cheia da seguinte coisa, eufemismos. Né? Não, é só um governo
de direita. Inclusive, para chamar de direita demorou. Não era chamar de direita. Extrema-direita, não, vamos, não. É a mesma coisa. Anistia, não, vamos anistiar. Não, não foi ditadura, foi a revolução. Lembra? Lembra? A Folha de São Paulo, recentemente, chamou de revolução. Gente, o Dias Toffoli. Dias Toffoli, dia desses, chamou de revolução. Inclusive, comparou com a... Não, minto, ele não chamou de revolução. Ele apenas comparou com a Argentina, dizendo que, não, que é preciso perdoar, que é preciso começar de novo. Não foi tão grave quanto. Porque, na verdade, Amadeu e Kátia e França e Ananias, é que ninguém está preparado para isso, para esse retorno, para esse novo fascismo. Ninguém está preparado, nem a imprensa está, como não estava preparada, nem os governos estão, e o judiciário brasileiro se preparou antes de todo mundo. E eu destaco, Amadeu, que o trabalho da imprensa profissional, e isso você também apontou muito, é essencial diante de um cenário desse. Porque a gente vê um ataque virulento à democracia a partir de desinformação, e aí o que as pessoas precisam fazer? Recorrer, observar o que está sendo feito com quem faz com seriedade. Mas eu queria aprofundar um detalhe. Detalhe não, né? Aprofundar o ponto que eu acho central. As Big Techs, que são as Facebook, Twitter, Instagram, todos. Sabe por quê? O dinheiro. Vai ser o caminho. Onde é que eles... Não, peraí. Quem é que ganha com isso aí? Com uma notícia, uma fake news que bomba? Quem ganha? Compartilhada. Quem é que ganha? É monetizado o youtuber ou o dono do Instagram, da conta, e o Instagram, e o Facebook. Quer dizer, para eles é um comércio, é um negócio. Eles não estão querendo saber se isso desestabiliza a democracia, se isso desequilibra o processo eleitoral. Para eles, então... Se incita a violência. Se incita a violência, se está fazendo que o povo deixe de se vacinar, é gravíssimo demais. Eu acho que foi o mais tenebroso disso tudo. Se o povo começa a acreditar nas antenas HAARP, não, isso aí é até... uma loucura. Isso aí é insanidade, mas eu digo assim, de que pessoas, eu sempre falo isso, meu braço aqui é marcado, acho que o de vocês também, das vacinas. E hoje eu vejo gente, minha gente, sabe, não é ninguém me dizendo não, eu convivo com gente que diz não vou tomar não, que me disseram que tem gente com morte súbita porque se vacinou. E se você pedir, a pessoa lhe manda, lhe compartilha a informação que recebeu. Então, minha gente, e por que isso cresce e floresce? Porque tem gente ganhando dinheiro com isso. Tem o que está ideologicamente se apropriando, mas é impressionante que os aproveitadores, tipo urubu e carniça, ganham dinheiro com isso. E se continuar assim, olha, essa não é uma batalha, ao contrário, não está ganha, e a gente ainda vai ter muito de sabor. E repito, o preço de mantermos democracias de pé é a eterna vigilância. E lembrando que a Justiça Eleitoral teve que desmonetizar vários canais. E o Elon Musk, quando assumiu o Twitter, que, aliás, o Twitter é de extrema-direita hoje, né? Claramente, já há estudos mostrando que estão sendo incrementadas as postagens de extrema-direita. Todo mundo, hoje eu vi o Gregório do Vivier reclamando disso, aparecendo no feed dele direto. Manipulação até do algoritmo. Mas é isso, ele está manipulando o algoritmo. Por que ele foi barrado no primeiro momento? Porque ele perdeu anunciantes. Na hora que ele acabou com os departamentos de ética e direitos humanos do Twitter, saiu grande parte dos anunciantes dele. Alguns voltaram, como a Apple voltou, mas muita gente saiu e muitos anunciantes saíram. E aí houve uma refreada, mas agora voltou dessa forma, afetando não o todo, mas afetando aqueles influenciadores de esquerda que estão tendo menos interações porque os posts estão aparecendo menos. Eu quero repetir, independente da questão de esquerda e de direita, eu realmente, como ser humano e cidadão civilizado,
eu realmente fico assim, de queixo caído quando eu vejo um médico dizendo que não vai vacinar os filhos e os netos, porque vacina isso, vacina aquilo. É um terrível. negócio que alguém que Meu é um Deus, cientista, que eles se receitam formou, que tem a cloroquina, formação. receitaram cloroquina, hidroxicloroquina. Sinceramente. Olha, e outro